Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Oi, Tina! Bom dia! Bom dia! Agora você está me escutando, a gente está só aguardando as outras pessoas chegarem aqui para a gente bater esse papo. É que eu estava com os microfones desligados, por isso, porque o senhor não me ouvia, só eu lhe ouvia. Claro, então, aí não funciona, né? Aham. É isso aí. Vamos ver. E no mais tranquilo? No mais está tudo tranquilo, com certeza. Vamos ver. Graças a Deus, né? A gente consegue fazer aqui uma mobilização nacional de pessoas para a gente alinhar, né, essa lei fantástica que a gente tem, a Lei das Águas, e fazer com que ela seja mais conhecida de todos e tenhamos aqui um olhar bem detalhado sobre ela, né, e aperfeiçoarmos o nosso sistema de gestão. Diz uma coisa, dá para botar no computador o Telegram como a gente põe o WhatsApp? É a mesma coisa? Então, eu acabei de fazê-lo agora, entendeu? Então, tô aprendendo aqui e eu percebi que tem muitos professores que estão se valendo dessa ferramenta para dar aula, pela facilidade que ela tem. Então, por exemplo, eu estou gravando, a gente está aqui gravando, né? Então, eu já postei o que a gente vai tratar hoje, né? Que é o capítulo 1 dos fundamentos da lei. Então, eu já postei aqui a imagem e a gente está aqui conversando e tudo que a gente comentar fica gravado. Então, depois as pessoas podem ouvir no carro, lavando louça, fazendo o que quiser. Sim. Então, é isso. É isso. Mas bem tranquilo. Então. Enquanto eu chimarreio, eu ouço. Enquanto eu vou tomando chimarrão, a gente vai conversando, depois eu vou ouvindo. Então, interessante que eu precisava aqui fazer eu preciso adquirir a erva para fazer aqui o meu chimarrão também. Essa. Aqui tá chovendo pra caramba, tá então... Tá conseguindo erva aí ou não tá mais? Não, na realidade eu consigo. Tem lugares aqui, tem representação do Sul aqui e tem a erva, né? Então, eu consigo aqui, é fácil de conseguir, não é difícil, não. A gente consegue aqui tranquilo. E ainda tem uma possibilidade aqui. Não, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui para... Tem uns recursos aqui que eu ainda não entendo todo, né? Eu não sei mexer nisso. Uhum. Não, ele é novo mesmo, então a gente vai aprendendo. As pessoas recém estão migrando para ele. Sim. Sim. Eu acho mais fácil, mais comum o WhatsApp, que isso aí é a mesma coisa que o WhatsApp, né? Da mesma família. Não, e o bom de tudo, sabe o que é? É que ele não fica ocupando a sua memória do celular. Não ocupa a memória? Não. Ele tem uma possibilidade de gravação nas nuvens muito interessante, entendeu? Sim. Então, essas possibilidades vêm facilitando muito. Daí ajuda bastante. Então, e não sobrecarrega o seu celular, né? Meu olho tá estranho, João. Então.
Tá inchado o teu olho. O netinho aí? Tá, vão embora às 11 horas. Ah, é? Vieram aqui ontem de noite. Uhum. E mentira, ontem de manhã, né, mana? Daí fizeram aula de tarde. Daí dormiram aqui, agora a mãe vem buscar eles às 11 horas. Tá certo. Aham. Bem É bom, né, o tranquilo. netinho? Eu tô aqui doido tô com uma saudade dos meus, porque esse negócio do isolamento, né, fez com que Sim. a gente ficasse um pouco distante, né? Então. É que eles começaram o isolamento comigo. Eles já Eu ficaram fiz o contigo. isolamento e eles vieram para cá. Uhum. Uhum. É. Daí um pouco eles vão para casa, um pouco eles ficam comigo, porque o meu filho trabalha uma semana em casa e uma semana na firma. Daí a Uhum. semana que ele está em casa, ele fica com eles, mas quando ele não tem muita reunião, porque tem dias que tem reunião a manhã inteira, o dia inteiro, daí ele não consegue atender as crianças. Daí o isolamento fica assim. Uhum. Essa questão. É bom, como diz a minha mulher aqui, sempre nós temos uma possibilidade de olhar o outro lado da moeda, né? Então ela aponta Sim. aqui para as pérolas do isolamento. Então as pérolas do isolamento, uma delas é essa possibilidade que a gente está tendo aqui de trocar figurinhas e tal, né? E estudar junto. Então Sim. tem todas essas coisas que a gente pode digamos, contemplar, né? Sim, sim, sim. Tem o outro lado da moeda sempre, né? Uhum. Não resta dúvida, porque deixa eu falar aqui. Na Só realidade. de vez em quando enche o saco. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu chamo mais gente. Na realidade, que vamos. Vamos tomando vacina e vamos se cuidando e vamos. Não, na realidade, ontem eu tomei minha vacina, né? Ontem foi o dia da minha vacina. E aí tô aqui sentindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, Rafaela. Aqui a gente não se vê, só fala. É isso mesmo? Na realidade é um chat de voz, né? Um chat de voz. E aí a gente. E o bom de tudo é que esse chat de voz ele fica gravado e tal, fica muito interessante, as pessoas podem voltar e tal. É como se fosse a gente estivesse criando aqui um podcast. Legal. E é muito, muito interessante porque tem uma série de recursos legais, né? E eu consegui agora baixar no meu computador. Então, legal. Eu estou aqui no celular, com o celular na carga, porque meu celular está Mana, lembra que esses dias tu também tinha isso no olho? Ô, Tina. Quer que a avó faça um chazinho para te botar uma compressa? Vou silenciar a Tina aqui, que ela está conversando com o netinho dela lá. Mas, a Tina, na hora que ela voltar, depois a Tina, Rafaela, é lá do Rio Grande do Sul. Uma parceira aí que a gente tem, conheci nos Incobres da Vida, né? Uhum. E a gente depois fez muitas outras coisas. Então, ela hoje também faz parte. Também faz parte do Lions Clube Cibernético Ecológico PDG Carlos Eugênio Tibau. Olha, mas você está muito chique. Não, interessante é o seguinte, que eu estava falando para ela aqui agorinha, né? Que são pérolas do isolamento, né? A gente vai aprendendo algumas coisas.
eu vi essa aqui uma oportunidade ímpar, sabe? Me espelhei na tua dedicação lá para a gente estudar as leis no Fórum Fluminense. E eu achei, por que a gente não faz isso em nível nacional? E o bom de tudo é o seguinte, o que a gente fala hoje aqui está sendo gravado e esse áudio fica ali para quem quiser ouvir depois. Né? Então, muito, muito legal. Né? E, de uma certa forma, a gente vai alinhando. Né? Então, eu tenho participado das reuniões, deixa eu habilitar aqui a Tina de novo. Eu tenho participado das reuniões das oficinas, né, do Plano Nacional, da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, 2022-2040, como tem sido muito, muito rica. Então, amanhã, inclusive sábado, eu vou fazer aqui mais uma rodada, né, das percepções. Né? Então, começou pelo Sul, veio para a região Sudeste, e ontem foi a região Nordeste. Né? Então, com duas rodadas, uma pela manhã e uma na parte da tarde. Eu participei da parte da manhã. E eles evoluíram, né, em função das críticas que receberam, teve uma evolução interessante que a gente vai avaliar amanhã na live do Euclides. Acho imprescindível que evolua, porque a região Sudeste, o tempo que destinaram para a discussão foi ínfimo. Uhum. E o grupo que eu entrei, que foi o grupo 4, que era de temas transversais, ou seja, é o que mais temas tem, porque, obviamente, transversais é praticamente tudo, né? Uhum. Nós não conseguimos chegar, talvez, a 50% do que tinha para ser discutido. Não deu tempo. Né? Então, o que eles fizeram dessa vez? Eles dividiram em 4 grupos e se basearam nos instrumentos de gestão. Então, por exemplo, eu entrei no grupo 2, que é cobrança. Então, cada grupo ficou com, assim, vamos dizer assim, quem entrou em cada grupo ficou com um tempo maior para discutir aquele tema. Né? Então, e aí, depois que passou esse tempo, a gente foi mudando. Quer dizer, a gente foi mudando, só que o que nós produzimos no grupo 2 de cobrança foi para outro grupo. E lá eles ouviram tudo que nós fizemos e complementaram. Nós fomos aqui na sequência e também fizemos outras complementações. Então, no final, voltou para o grupo 2 tudo que passou nos outros 4, né? Como é que, inclusive, se teve crítica, se não teve crítica, e quais foram as visões tiradas desses outros 3 grupos. Muito interessante, muito rico, sabe? Bom, e a gente ainda teve a oportunidade de complementar, né? Ouvindo as outras colocações, ainda complementar. É legal, porque no grupo que eu fiquei foi pífio, porque tinha muita gente falando, né? E muita proposição de novos temas, inclusive, que não estavam citados naqueles ali, e o muito pior, que não houve o retorno para a gente do preenchimento do que foi dito lá na reunião, por mais que a gente pedisse. Até passaram, eu até consegui tirar uns print screens de algumas partes do questionário, mas a resolução ficou péssima. Então, eu também participei do 2. Você foi do 4, eu fui do 2, na Sudeste. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Ô, Tina, você quer falar? Eu acho que se você quiser falar, parece que você tem... Não, daí eu ligo no microfone, eu estou escutando vocês, tranquilos. Então, Tina, a Rafaela foi presidente do comitê daqui do Piabanha. Aliás, vocês podem se falar aí, né? Uma se apresentar para a outra. Claro. Então, começa por mim.
Sou Fala. Maria Cristina Zanotto, moro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, na região noroeste. Sou geógrafa. Atuo no Comitê Turvo Santa Rosa, dos Rios Turvo Santa Rosa Santo Cristo, desde 2010, mais ou menos. E também faço parte da ONG Terra Verde, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Saúde e outros. E assim a gente vai militando nas questões ambientais. Sou aposentada e na pandemia ajudo meu filho a cuidar dos netos também. Eu acho que é isso. Não, e o bom de tudo que você não falou, que vez por outra faz uma descida do rio aí, né? Uma expedição de descida do rio. É a expedição. Só que faz 2 anos que nós não conseguimos descer. Agora, por causa do ano, o rio estava muito baixo. A de jangada não foi. E daí esse ano, o ano passado, por causa da pandemia, né? 2 anos por causa da pandemia já. Mas a gente vai voltar. A gente faz 340 quilômetros descendo o Rio Uruguai, do Porto Mauá até São Borja, e vai uma equipe por terra pedalando uma jangada a pedal, e a outra equipe vai por água, nas comunidades, fazendo palestras ambientais nas escolas, comunidades pesqueiras, com a ajuda das prefeituras municipais e da iniciativa privada. E um dia o seu Nelson vai descer conosco, né? Com certeza eu vejo o Nelson filmando isso tudo. Vai dar um vídeo premiado. Então, é interessante que essa jangada é toda feita de material reciclável, né? Então e todo mundo desce a pedal. Então ela tem uns pedais, então as pessoas vão pedalando e tal e vão descendo o rio. Muito legal essa jangada deles. Muito bom. Cristina, você que não me conhece, sou Rafaela Faquete. Oi? Eu sou Rafaela Faquete, sou engenheira sanitarista e estou no Comitê Piabanha desde a sua formação, desde 2002, já se passaram quase 19 anos que a gente está aí militando, e sou uma apaixonada pela Lei das Águas e trabalho na Fiocruz, no Rio. Tenho contato maior aí no Rio Grande do Sul com o pessoal da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, que tem ligação com o Comitê Lagoa Mirim, e na área dos transfronteiriços. Então, a gente trabalhou lá através da Fiocruz, meu departamento, com o pessoal desse comitê e com um aluno nosso de pós-doc que estava fazendo um trabalho sobre os rios transfronteiriços. É um assunto apaixonante e, enfim, estivemos lá em Pelotas num seminário pela Fiocruz. Eu sou uma incentivadora de novas modalidades de divulgação da Lei 9433, porque eu acho ela super importante, é uma exceção na legislação brasileira que empodera a sociedade de poder decidir o que quer para os seus recursos hídricos. Então, acho que ela precisa ser muito divulgada, e eu louvo mais essa iniciativa do Nelson de discutir essa lei e deixar aí para divulgação. É muito bom.
É isso. A Universidade de Pelotas começou em 2019, 2020, quando começou a Covid. A Universidade de Pelotas fez um grande trabalho em cima disso. Acho que era junto com vocês, depois parou, e com pesquisas e em cima do Acho que eles Covid. continuam E monitorando. do Comitê Mirim ali tem o André Luiz, Isso. que é um grande amigo também, que a gente gosto muito dele. Luta muito em cima das águas. E o rio transfronteiriço nosso aqui é o Rio Uruguai, que desce, pega toda a extensão da região noroeste do Rio Grande do Sul. É um rio muito bonito, tem quedas de água, tem cachoeiras, e dá para o pessoal fazer veraneio ao redor. E a gente para a gente ir para a Argentina fica mais fácil. Tem 2 lados que tem ponte, e nós aqui, para a gente atravessar, a gente atravessa de barco. Só que agora, por causa da pandemia, está tudo trancado, né? As fronteiras estão fechadas com a Argentina. Eu conheço o André, é um senhor muito simpático, foi muito gentil com a gente, ele esteve lá na Fiocruz dando palestra, estive com ele lá em Pelotas também, estive com ele no ENCOB, em Foz. Isso mesmo. Eu tenho a minha grande preocupação em relação ao Rio Grande do Sul é que o instrumento cobrança de vocês não foi implantado ainda, né? Não, não foi. E nós estamos tentando implantar nesse ano, aliás, desde que nós fizemos o enquadramento em 2012, quando saiu nosso enquadramento, em 2 anos era para conseguir, e até hoje a gente está lutando e não está conseguindo. Tanto que os comitês aqui no Rio Grande do Sul não tem mais nem convênio, né? Faz 2 anos que a gente está trabalhando sem convênio. Até um ano atrás nós tínhamos secretário. Daí, o ano passado, a gente perdeu a secretária. Daí a gente mesmo se secretaria e faz. Ela apoia bastante, porque era da universidade, né? Mas a gente não desiste e vai remando e vai conseguindo. O que me impressiona é o Estado do Rio de Janeiro inverteu toda a lógica. Nós começamos a cobrança em 2004, foi o primeiro estado a implantar cobrança, à exceção do Ceará, que é anterior à 9433, mas dentro da 9433 o Rio de Janeiro foi o primeiro a implantar a cobrança. No entanto, implantou a cobrança antes de ter o plano de bacia e tem um enquadramento não real, né? O Estado decretou que todos os rios que não tinham enquadramento seriam classe 2 e acabou. E agora que nós estamos começando pelo menos os rios afluentes do Paraíba do Sul, nós estamos terminando o nosso plano de bacia. Na realidade, é uma atualização, mas esse eu considero que realmente é um plano, porque é um plano que foi construído com participação, ouvindo os comitês, né? E está muito bom o plano, e nós estamos começando o processo de enquadramento. Mas como isso vai estar lá na frente, né? Vamos seguir na proposta inicial aqui, vamos começar do começo. Agora só no bate-papo, né, Nelson? Agora é bom começar os trabalhos. Começar do começo, né? Nós fomos desafiadas
né? Fomos desafiados. E são as pioneiras, né? Então agora a gente está começando aqui com 3 pessoas, vão ver isso crescer, mas de qualquer forma isso aqui vai ficar na memória. Então vamos lá, falando dessa lei federal 9433 de 97, né? Que a gente botou o texto aí, eu até li ela antes. E aí, o que vocês têm a dizer sobre sobre esses fundamentos? Quais são as percepções de vocês para os fundamentos, para os 6 fundamentos que nós temos aqui? Quem fala primeiro? Deixa a Maria Cristina falar. Não, porque eu estudei ela muito pouco. O Nelson, Sim. Eu diria que a gente pode puxar um por um. Eu não estou conseguindo ler, mas o primeiro fundamento, se eu não estiver enganada, a água é um recurso bem comum do povo, alguma coisa assim. A água é um bem de domínio público. Bem de domínio público, exatamente. Isso modificou completamente a percepção, ou pelo menos quem teve conhecimento dessa lei, teve a sua percepção completamente modificada, né? Porque a água até 1988, porque isso não veio para a Lei 9433 à toa, né? Houve uma mudança constitucional em 88, transformando a água em bem de domínio público. E porque você, eu, nós que já temos uma certa idade, cansamos de ouvir falar, comprei uma casa que tem uma mina d'água, ou comprei um sítio que tem um riacho, e sendo que quando você comprava a terra, você era dono dessa água. Embora não pudesse, no caso de riacho, de rio, vedar esse curso d'água a quem estivesse a jusante, mas você tinha um domínio, né, que tinha no Código de 1934, que eram as águas particulares. E isso mudou completamente com a 9433. Tanto é que hoje pode haver uma ação do Estado em relação às terras particulares, que a pessoa tenha um veio d'água, que tenha um riacho. E para utilizar esse riacho, vai ter que fazer uma outorga, vai ter que pedir uma licença de uso. Então, eu acho que é bem interessante a mudança de perspectiva que houve de 97 para cá. Só que acho que ainda é muito pouco divulgado. Acho que grande parte das pessoas, a não ser que sejam grandes produtores ou que sejam, não tem essa percepção ainda. Por isso é importante divulgar. Esse é um fundamento muito interessante. Então, e uma coisa interessante é o seguinte, né? Eu cansei de dizer assim, que a água é um direito, né? Se é de domínio público, é um direito. Mas, depois de receber tanta puxão de orelha do meu orientador, o Zé Paulo, eu comecei a acrescentar, é um direito que tem como correspondência deveres. Então essa lógica do cidadão achar que a água é dele, né? Antes ele não se preocupava com ninguém que dependeria daquela água. Não, hoje não, ele tem o direito de usar a água, mas ele também tem o dever de conservar,
evitar que ela seja poluída, porque outros, né, outros do domínio público, né, vão também se valer dela, né? Tem dois aspectos aí nesse direito, né? A Constituição Federal de 88 diz que é dever de todos, não só do poder público, mas de cada cidadão, a preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Isso é a primeira coisa. A segunda, então, nesse aspecto, o dever, o direito e o dever, o direito de utilizar a água e o dever de preservá-la está dentro da Constituição. E dois, você tem um outro aspecto, que é o direito humano ao acesso à água com qualidade para consumo. Não, esse é o 3. Esse é o 3. Esse é o 3. Que o 2 é a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Não, sim, mas eu estou falando ainda em direitos e deveres, dentro do fundamento 1 da água ser de domínio público. Sim. Né? Ao mesmo tempo que ela é de domínio público e pertence a todos, né? É dever do cidadão preservá-la, né? Cuidá-la, e é dever do poder público fornecê-la com qualidade para que as pessoas tenham saúde. Sim. Né? É direito humano. Agora, é muito intrincada esses limites, né? São muito ainda pouco conhecidos da população. Você falar de que a pessoa tem direito à água, mas não tem direito de usar sem uma permissão, não é muito fácil das pessoas entenderem. Né? Mas vamos em frente, vamos para o segundo. O segundo é a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. E aí tem outra coisa interessante aí para a gente abordar. Diga. Não, então, na realidade, essa situação de que aquela abundância que a gente viveu no passado, né, ela não é tão abundante assim, né? Porque a abundância que a gente viveu no passado, nós tínhamos abundância em quantidade e também tínhamos abundância na qualidade. A qualidade era muito interessante, né? E na medida que houve uma série de envolvimentos e crescimentos de diversas ordens, esse recurso ele passou a ficar limitado principalmente pela questão da qualidade, né? Da qualidade dele, né? Principalmente, né? Então, mas exato. E o valor econômico, de uma certa forma, mostra que esse bem ele precisa de ser valorizado economicamente, né? Eu vejo esse fundamento de uma forma bastante educativa, né? Já que a quantidade de água na Terra não se modifica ao longo do tempo, há muitos milhões de anos. No entanto, o ciclo da água, o grande ciclo da água, ele tem nos mostrado que esse equilíbrio no nível local não existe. Né? À medida em que você desmata, você modifica as condições climáticas, você não tem esse ciclo
funcionando a seu favor. Se eu tenho uma baixa evapotranspiração, se eu tenho uma baixa na infiltração de água no solo, se eu tenho um solo impermeabilizado, eu vou reduzir consideravelmente o ciclo da água local. Não quer dizer que, na quantidade, a água deixou de existir no planeta, mas localmente eu vou ter uma redução de oferta de água. Por isso que, além do aspecto qualidade, que é um dos aspectos mais importantes para consumo humano, né? Porque se ultrapassar um dado limite, você não tem condições de tratar, que é o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo na captação do Guandu. A captação do Guandu está tão poluída, que, se não houver uma modificação na planta de tratamento da ETA Guandu, vai ser impossível que essa água continue sendo distribuída para a população. Ela sempre vai estar sujeita a contaminantes. E aí a gente tem que pensar no valor econômico. Eu acho, sim, é um bem com valor econômico imenso, já que todas as atividades humanas, direto ou indiretamente, dependem da água. Mas me parece que Maria Cristina quer falar. Vamos deixar falar. Pegando o gancho, pois é, a gente sempre cresceu ouvindo que a água era infinita, né? E hoje ela pode faltar, sim. A gente vê nesses lugares onde tem mais seca. Nós mesmos aqui, o ano passado, tivemos uma seca muito grande, 2 anos seguidos, e a nossa região é de produção de agricultura. Daí as pessoas começaram a ter conscientização do quanto ela é importante, né? E mesmo com a cobrança que a gente está tentando fazer dentro do comitê, tem muita gente que é contra, porque já quem põe a água nas torneiras aqui, o saneamento é a Corsã, no Rio Grande do Sul. Então eles dizem que já pagam para a Corsã e não querem, daí não vão pagar mais uma água, né? E então isso é uma discussão que vai muito tempo. Mesmo a nossa água para Santa Rosa é do Rio Santo Cristo. E no início da captação, o lixão da cidade de Giruá, ele nasce em Giruá, era em cima da nascente do Rio Santo Cristo. Até que houve o FEPAM, houve todos os órgãos que foram lá, e daí conseguiram tirar esse lixão de cima da nascente. Hoje tem uma usina de reciclagem dentro do município, muito grande, muito preservada, muito importante para toda a região noroeste, porque nossos materiais orgânicos vão toda para lá. Então, por isso que a gente já ensina, as crianças que vêm vindo já estão vendo esse outro lado da água, né? Do finito, do quanto é importante, que mesmo das nascentes que são de poder público, o quanto a gente tem que preservar, tem que cuidar. Interessante, Tina. Vale a pena a gente introduzir um outro conceito importante aqui, que ele não aparece aqui imediatamente, mas é bom que a gente fale, né? Quando a gente está falando de água, aqui na Lei 9433, ela está se remetendo à água bruta, né? Então, o que é água bruta? A água no seu estado natural, nos corpos hídricos, nos rios, lagoas, lagunas e até a água subterrânea.
E por que não dizer também a água da precipitação das chuvas, né? Então, essa é a água bruta que a gente está tratando. E aí, depois que ela passa, quer dizer, aí tem um outro elemento, vamos dizer, um produtor, digamos assim, que atende a outro tipo de legislação para tratar a água, né, entregar a água com nível de potabilidade, né? Então aí é outro tipo de água, né? E aí e vem aqui uma outra coisa interessante, uma outra observação que a gente começa já a fazer aqui, e o que eu venho também levantando essa bandeira, que a partir do 2, a gente já começa a ouvir o termo recursos hídricos, ou seja, quando aquela água que a gente está falando, aquela água bruta, né, ela passa a ter essa conotação do valor econômico. Então, porque a água, né, ela uma substância química, né, caracterizada aí por hidrogênio e duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, a partir quando eu deixo de ver dessa forma, atribuo um valor econômico a ela e eu passo a chamá-la de recursos hídricos, né? O que está aqui no 3, que diz aí, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Né? Então, a gente viu aqui essa introdução dos animais, uma força, né, no legislador. Né? Então, o David, que ficou intrigado com isso, e foi muito interessante aí na Câmara Técnica do Piabanha. Mas passo de novo a voz aqui a Rafaela, que tem muito a contribuir. Eu diria que, todas as regiões em que a agricultura é intensiva, seria bom que se assistisse o filme Solo Fértil. É fundamental que as pessoas olhem o que é possível fazer pelo solo e que, consequentemente, recuperando o solo, você pode ter mais água. Quanto a esse terceiro fundamento, é óbvio, né? A Lei 9433 de 97 protege o direito humano a acesso à água, porque a gente não sobrevive sem água. E os animais, obviamente, também não. Só que quando a lei fala nos animais, automaticamente a gente pensa nos animais domésticos ou nos animais de produção, né? Na produção animal. Só que a lei aí pecou, né? Ao não dizer que também, nesse aspecto, tem a preservação da vazão ecológica que mantém os ecossistemas aquáticos. Porque falar só do animal homem e dos animais de forma em geral fica um pouco frágil a defesa dos animais no nível micro, né? Na biota dos rios, dos córregos, que às vezes chegam a secar. Foi até. Tem uma coisa interessante, deixa eu te interromper, me permita. De repente, dessa história da dessedentação dos seres humanos, né? Aí vai lá o homem, faz uma barragem,
e ele desconsidera que, ao fazer o barramento aquele corpo hídrico, aquele rio, né, ele está também impedindo, digamos assim, a vida animal, né, do peixe que precisa fazer a piracema, né, para ampliar, manter sua espécie, né? Então tem essa coisa que a gente precisa considerar, né? Exatamente. Esses dias eu estava vendo um documentário na CNN mostrando os impactos de Belo Monte no Rio Xingu e que a vida aquática foi totalmente impactada, a quantidade de peixes diminuiu drasticamente e toda a população ribeirinha está tendo problemas, ou de inundação de um lado, ou de níveis baixíssimos do rio. Então, as intervenções no meio ambiente cada vez estão se mostrando mais prejudiciais ao próprio homem, porque a médio e longo prazo todos perdem, né? A gente vê, afetou uma população pequena, né? Foram só 1.000 pessoas, mas não é. Quando você afeta 1.000 pessoas, você afeta os 8 bilhões de habitantes da Terra, porque de alguma forma isso afeta a todos, porque interfere no no bioma Terra. Então afeta todo mundo, em maior ou menor grau, mas acaba afetando todo mundo. É uma coisa que essa compreensão as pessoas não, na totalidade, ainda não têm. Mas a gente está vendo a pandemia aí. E a pandemia está fazendo a gente pensar que a gente não é uma casa isolada, né? E a segurança não está na, na totalidade do planeta. Aí a gente passa por 4, que já dá uma visão assim mais, digamos, mais aberta, né, dizendo que a gestão de recursos hídricos, né, aí já traz para a gestão, né, deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, quando a gente vai atuar na gestão, né, a gente precisa considerar esses usos múltiplos. E o que são esses usos múltiplos? Eu tenho brincado aqui com o seguinte: até a possibilidade de você namorar na beira do rio é um uso múltiplo, né? A gente está tendo aí, nessa condição, a apreciação da beleza cênica, né? Com certeza, porque dentre os usos múltiplos está o lazer, né? E, enfim, acho que os usos múltiplos se somam com o direito à água, né? O direito humano à água. Na realidade, a atribuição da Lei 9433 dos comitês de bacia enquadrarem os corpos hídricos está diretamente ligada à preservação dos usos múltiplos, porque é tudo muito bem intrincado. Por isso que eu gosto dessa lei, porque ela é toda muito bem amarrada. Ela foi uma lei muito bem feita. É pena não haver maior divulgação, mas ela é muito bem feita, porque você atrelando a licença de uso da água, a quantidade de água, o balanço hídrico e a necessidade de estabelecer o enquadramento, você amarra tudo. Você
quanto mais usos você proporcionar com essa água, mais água você vai ter que ter e mais qualidade nessa água você vai ter que prover, correto? A gente não pode pensar, ó, vou liberar uma PCH ou uma usina hidrelétrica barrando o rio, se eu não estudar corretamente quais são os usos que eu vou deixar de ter, né? Ou quais os usos que eu vou poder manter nesse curso d'água se eu fizer um barramento. Há consequências. Então, cada vez mais eu vejo que a matriz energética que o Brasil tem que adotar a médio e longo prazo é a matriz energética conservativa, como energia solar, energia eólica, por mais que a energia hidrelétrica seja considerada uma matriz limpa, faz parte de uma opção mais limpa, mas, no entanto, tem outras consequências. Deixar vocês falarem, né? Porque senão só eu falo. Nelson? Não, eu estava esperando a Tina fazer Não, algum comentário. eu não conseguia liberar o microfone, mas com certeza. Nós temos aqui no Santa Rosa pequenas usinas hidrelétricas que as cooperativas fazem para a energia, né? Mas dentro da lei tudo. E mesmo nossos rios aqui, eles são muito usados tanto para navegação, que eu falei antes, para atravessar o Rio Uruguai do Brasil para a Argentina e vice-versa, e mesmo como nós somos muito longe do mar, né, eles servem de praia de água doce, toda a extensão. Mas tudo regularizado dentro da lei. Porque isso começou, sempre foi nossa praia de água doce. E as leis vieram depois. Mas hoje está tudo regularizado. E quando nós fizemos o enquadramento, também, esqueci o nome da palavra agora. Esqueci. Depois eu lembro. Mesmo nossas ações, o primeiro foi para as pessoas, né? A agricultura e a sedentação animal, que foram as que mais foram cogitadas e pedidas. É isso aí. Muito bem. Vamos então passar aqui para a bacia, o quinto, né, que diz que a bacia hidrográfica é a humanidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, entendendo bacia hidrográfica, a melhor explicação que eu vi disso assim fisicamente foi uma folha de couve, né? Então, achei aquilo interessante que a folha de couve tem todas as características, né? Quando você coloca ela deitada assim, né? De uma visualização de uma bacia, né? Então, os vários tendões vindo para o centro e caindo lá num exultório, como diz o outro, né? É o termo correto para isso. As nervuras são os afluentes, né? Que eles vão cair conforme vem a chuva, eles vão cair no rio principal. Isso a gente usa muito nas aulas de educação ambiental para ensinar, mostrar para as crianças que elas conseguirem entender, porque elas enxergam aquele grande rio ali, enxergam os riozinhos vindo
e não conseguem entender como é que esses rios alimentam esse rio maior e por que eles são tão importantes. E daí com a folha de couve, a gente usa muito a folha de laranjeira aqui também. Então, porque as nervuras das folhas são os afluentes, né? E conforme a folha que a gente pega tem nervuras menores, então dá para mostrar direitinho que cai na calha maior, que é o rio principal. É realmente uma associação maravilhosa, né? A natureza ela tem formas, digamos assim, repetitivas, né? E isso nos ensina, né, a valorizar cada olhozinho d'água que tem pela terra, porque é deles, né, que você forma os grandes rios. Mas a bacia hidrográfica, tendo sido definida como unidade de planejamento de gestão de recursos hídricos, proporcionou também que se atrelasse uma série de outras legislações que interferem com a qualidade da água e todas são obrigadas a se remeter ao planejamento de recursos hídricos. Isso se dá com a lei de saneamento, com a de resíduos sólidos, enfim, todas essas leis passaram a ter essa visão. Apenas uma coisa não mudou, e foi uma coisa muito criticada nas salas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ao ter se estipulado as regiões geográficas e não as bacias hidrográficas como somatório para o Plano Nacional de Recursos Hídricos. E é uma verdade. A gente precisaria que as unidades geográficas, os limites dos municípios, precisavam ser, ou precisavam que os seus governantes municipais tivessem noção de que não estão sozinhos, que a lógica da divisa geográfica municipal perde importância quando se fala no planejamento por bacia hidrográfica, que deviam todos se sentar na mesma mesa para discutir os destinos das suas regiões hidrográficas. Esse é um sonho que eu tenho. Eu acho que precisa ser divulgado e precisa ser conversado mais a miúde com esse poder municipal que é bem prejudicial para a gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista que se mantenham as fronteiras municipais ou estaduais e não a adoção da bacia como a unidade real de planejamento, não só de recursos hídricos, mas de atividades produtivas. Hein, Rafa? Como é interessante as trocas, né? Então, por ocasião do do 8º Fórum Mundial da Água, o Conselho Nacional do Ministério Público tinha um stand lá, né? E a gente frequentou muito esse stand. E levantou muito a ideia das procuradorias do Ministério Público, né, estarem organizadas por regiões hidrográficas, porque é uma unidade de planejamento que facilita uma série de coisas. Né? Então, com a colaboração. Aliás, esse papo surgiu, eu me lembro muito claramente disso, no ECOB de Nova Friburgo. Então, eu estava junto com o
promotor de justiça José Alexandre Maximino e a Cristiane Bernardo, que hoje é presidente do Comitê Baía de Guanabara, a gente conversando sobre isso, e foi muito interessante que ele na época, lá no ECOB, ele falou que às vezes precisava de 6 promotores para atuar em uma única causa, né? Porque atravessava uma rua e mudava de promotoria, mudava de promotor. Então, essa organização por região hidrográfica seria muito interessante. E aí a gente começou a levantar essa bandeira, né? Inclusive pedir, à época, a Cristiane Bernardo para formular a proposta, e a gente começou a trabalhar em cima disso. A exemplo do que já existe no estado de Minas Gerais. E outros estados da federação também seguiram nessa lógica. Então, nessas reuniões aqui das oficinas, né, para a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, nós trouxemos de novo essa recomendação de número 65, né, de 25 de junho de 2018, que muita gente não conhecia, né? Então, e eu disponibilizei esse documento lá, também disponibilizei no Fórum Fluminense, e a coisa ganhou uma força. Então, vai ser muito interessante, né, que essa resolução, essa recomendação número 65, ela, inclusive, preconiza, né, que orienta que haja uma congruência, né, de ações do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, das Procuradorias do Ministério Público Federal com os Ministérios Públicos Estaduais, organizado por região hidrográfica. Isso foi muito interessante, né? Então, a gente achou isso por demais interessante trazer aqui nesse primeiro papo, né? Mas estamos aqui. E aí, para finalizar, os fundamentos, a gente tem aqui os 6, que diz que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. E aqui eu aproveito também para uma outra preocupação que a gente tem na hora que a gente começa a lidar com o falar para outros, né, o falar para fora do sistema, que a gente começa a prescinde de alinharmos conceitos, né? Quando eu vejo aqui a figura dos usuários, esse termo, para mim, soa bastante aberto, porque usuários todos nós somos. E usuários de quê que a gente está falando aqui? Aí, em outros momentos, aparece a figura do usuário de água, que também todos nós somos, né? Então, para o cidadão de fora, fica muito vago, né? Mas na hora que eu começo a dizer assim, usuário de recursos hídricos, eu estou classificando aquela figura que faz uso daquela água, citado ali no 2, que tem valor econômico. E da mesma forma, venho aqui das comunidades. Que comunidades são essas? Né? Então, não fica em aberto, né? Comunidades. Aí o cidadão acha que tem uma associação de moradores ali, ele pode já entrar aqui, mas aí tem que ter critérios para isso. Então, essas definições de conceitos, e foi outra coisa que a gente defendeu lá na oficina, elas precisam estar muito bem estabelecidas, né? Porque nós sabemos que essa comunidade que ele está dizendo aqui eu acho que deveria ser mais amplo, né? Mas, de qualquer forma, toda a legislação que vem na sequência, ela vai apontando para sociedade civil organizada, né? Então, há uma interesse em recursos hídricos e meio ambiente. Isso. Então, tudo isso a gente precisa agora, né, nessa maturidade que a gente está obtendo aqui com o tempo, né, de 24 anos dessa lei, a gente vem conquistando, e dentro do Fórum Fluminense isso foi muito rico, e eu volto aqui a dizer que eu estou feliz de ter a Rafaela aqui, porque você foi uma das pessoas que muito bateu nessa história de estudar de forma sistemática as leis que nos regem, né?
Isso. Eu acho que é muito importante que o Plano Nacional realmente adote um glossário explicando esses conceitos minuciosamente, que o usuário é o usuário de água bruta, é aquele que capta a água direto da natureza, né? E não o usuário comum, o que confunde muita gente. E quanto ao conceito de que poder público vai participar, é o mais fácil, né? Porque você tem representantes de poder público estadual, municipal e federal nos comitês. E a sociedade civil, ela também nos traz alguns problemas conceituais, né? Porque não é qualquer sociedade civil organizada que pode fazer parte de um comitê de bacia. Ela tem que ter atuação em meio ambiente e recursos hídricos para que ela tenha um peso para. Eu posso sair aqui agora e eu monto lá, registro uma sociedade civil organizada com interesse em quadros de pintores expressionistas do início do século XX, do final do século XIX, sei lá, enfim. E essa sociedade civil organizada não tem nenhuma atuação na área de recursos hídricos nem de meio ambiente. Ela não pode fazer parte de um comitê de bacia porque ela está falando uma língua completamente diferente. Ela tem que ter atuação de pelo menos 2 anos naquela região hidrográfica específica aonde ela está pleiteando uma vaga no comitê de bacia. Não adianta eu ter uma sociedade organizada, sociedade civil organizada, uma ONG, que atue lá no Rio Grande do Norte e querer vir atuar no Rio Grande do Sul. Não. O comitê que ela tem que fazer parte é o da área hidrográfica, da região hidrográfica, onde ela efetivamente atua. E tem muita sociedade civil organizada que diz que atua na região, mas não faz absolutamente nada. Então, tem que ser uma atuação comprovada. Então, é muito difícil, às vezes, e foi um passo imenso e brilhante do Comitê Baía de Guanabara a percepção da necessidade de um comitê de ética dentro do próprio comitê. Então, acho que isso, nós avançamos assim, eu acho que 1 ano de pandemia foram pelo menos 5 ou 10 anos de avanços para os comitês de bacia no estado do Rio de Janeiro, porque nós trabalhamos muito, 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 muito. Foram muitas reuniões, mas foi muito profícuo, muito. Então, eu acho que várias observações que você faz, Nelson, eu acho que são muito pertinentes. O Ministério Público, você ter 3, 4, 5 promotores dentro de uma mesma região hidrográfica só complica. É melhor ter um pool de Ministério Público em um município da bacia e que atue na região toda, né? Eu não digo um promotor por região hidrográfica, porque é impossível, é muito trabalho, mas você ter um Ministério Público sediado em um município e que atue em toda a região é bem interessante. Inclusive, essa recomendação foi na nossa carta do Piabanha com relação ao GAEMA. Não sei se você viu a nossa carta. Benizei, inclusive, aliás, gostei, aliás, várias cartas citaram isso. Graças a você, viu? Graças a você. Só explicando aqui, é que, Tina,
o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro extinguiu vários grupos especiais. Dentre eles o grupo especial especializado em meio ambiente aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. E isso foi um impacto muito grande. Mas a gente está numa expectativa que ele reveja aí uma série de coisas e coloque aí, faça aí até um outro GAEMA, o GAEMA 2, sei lá, né, que vai continuar fazendo um excelente trabalho que o Ministério Público na área ambiental aqui no Rio de Janeiro vem fazendo através do GAEMA, e principalmente do promotor de justiça José Alexandre Maximino. Queridas, aqui acho que a gente varreu aqui de forma bastante rica os 6 fundamentos. E aí eu quero, como vocês são as primeiras, quero como é que a gente pode combinar isso aqui, esse estudo de toda a lei, né? Então, na sequência, a gente vai abordar o capítulo 2, que fala dos objetivos, e ele também é curtinho, né? E aí eu queria saber o seguinte, que periodicidade que vocês sugerem para que a gente coloque traga aqui esse chat de voz? De quanto em quanto tempo será? É isso que o senhor está pedindo? Hein, Isso, companheiro Nelson? sim, senhora Tina. É a nossa briga eterna. Eu acho assim que não dá para deixar passar muito tempo para a gente não perder o fio da meada, né? Semana que vem, talvez, uma vez por semana, cada 15 dias. Não, eu quero ser mais... Eu pensei em ser mais contundente. Que tal de 3 em 3 dias? Mas aí, de 3 em 3 dias, fiel. Se cair domingo, a gente faz domingo. Ou 2 vezes por semana, pode ser também. Aí não, só considerando de segunda a sexta, 2 vezes por semana. Ótimo. Eu acho que pode ser, Nelson. Mas a gente vai reduzir também o tempo. Sim, sim. Pode ser uma... porque, na realidade, bom, a gente, o ideal... De acordo com o tema, né? De acordo com o tema, tá? Porque Mas se a gente trabalhar perto de 1 hora, tá bom, né? Porque a gente está aqui 1h05, né? Mas a gente teve todo um papo introdutório aí, então, de adaptação com o sistema. Isso. Eu acho que a gente pode pensar em 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? Uhum. E fazer 2 vezes por semana, né? Na medida também que a gente veja que está sendo assistido, né? Vamos ver. Na realidade é o seguinte, o bom de tudo do virtual é que fica gravado e a gente está fazendo aqui um trabalho de educação ambiental, digamos assim, que ele vai perdurar e de repente lá na frente alguém vai vir aqui e vai ouvir isso. Então, essa lógica... De qualquer forma, eu sugeriria você a pegar essa gravação que está no Telegram e editar, né? Tirando essas falas iniciais e finais, editar e colocar ou no YouTube. Eu acho que a gente pode... Eu sei que você está querendo entrar nesse novo... enfim, nesse novo instrumento de comunicação, mas eu acho interessante a gente, de repente, botar essa gravação no Face, no Instagram, e ver o resultado também.
porque você já tem a rede Eu Cuido de Rios, já é frequentada por muita gente. Então, chamar a atenção através dessa primeira gravação editada, até para que as pessoas entrem no Telegram e participem, né? Então, na realidade, enquanto vocês estavam falando aqui, a gente tem um recursozinho aqui interessante, que é esse quadradinho que tem aí em cima, ele permite que a gente se mantenha ali logado aqui Uhum. e pode ir para qualquer lugar. Então, eu fiz isso e fui lá postando o link nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Então, se você for lá na Rede Rio, por exemplo, você vai ver lá que está lá, né? Como eu também mandei para as redes nacionais, então isso tá tudo, já está tudo, esse link já foi mandado para todo mundo, e todo mundo que entrar vai ter acesso a tudo que foi já postado no canal Eu Cuido de Rios aqui do Telegram. Então, Muito bom. inclusive esse áudio, ele vai, eu vou, tão logo ele termina aqui, eu vou subir ele vai estar lá também. Tá? Então, vai ter lá, eu estou fazendo isso aqui, uma artezinha que tem o que a gente está tratando, e já tá lá publicado. Então, teve lá uma leitura inicial, e aí a próxima eu já vou colocar a arte de uma vez, e a gente já chama as pessoas para conversa e vamos trocar figurinha aqui, Vamos falando enriquecer, isso, porque eu acho que é dos muito bom a objetivos. gente divulgar mais a nossa lei Uhum. 9433, e quando a gente acabar de discutir a 9433, eu acho que a gente pode e começar a estudar as estaduais também, porque tem um certo diferencial entre Uhum. algumas delas. Nem todas são réplicas da 9433 como a 3239, né? Sim. Eu acho que Muito tem. bem. Vamos lá. 2 vezes por Eu, semana? 2 vezes por semana, tá bom. A gente vai Talvez. combinando, vamos fazendo isso, Vamos tá? combinando, porque nem todo dia a gente está livre de reuniões, né? Aham. Então, Hoje, tá. hoje é quarta-feira, né? Vamos fazer a próxima na sexta-feira, às Pode ser, 10? Tá bom. pode ser. Ótimo, Mas, não, ótimo. sexta-feira às 10, sexta-feira às 10 não. Sexta-feira eu não posso às 10. Tem que ser um pouquinho mais tarde. Ou ou não, às 9 também não. Aí o ideal seria por volta das 14 horas, por aí. A gente combina, tá? Para A mim, gente combina, porque eu ainda tenho ótimo. que olhar minha agenda. Eu não Eu tenho também. certeza de horário, não. Mas Tá qualquer bom, coisa a gente faz tá bom. mais tarde, sendo no máximo 1 hora, a gente Uhum. consegue fazer em horários alternativos também, porque fica gravado, não tem problema. Sim, sim. Tá Tá bom? bom? Beijão para Beijo vocês. Certinho. no coração. Beijo, Gostei de te obrigada. conhecer, Cristina. Ah, obrigada, foi um prazer. Sempre Bom, é bom acrescentar, né? E muito, qualificar. muito Isso, bom. tá? Beijo no Um belo coração de feriado para vocês. nós todos. É, Tá, obrigada. beijão. Abraços. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.